Hora de falar sobre o Flamengo e a programação para a semana e ainda a repercussão do caso do Rafinha, que não vem mais e olha, ele disse que iria se pronunciar nesta segunda-feira. Pedro Henrique Torre traz as informações. Fala pessoal do Sport Center, tudo bem? Nesta segunda-feira o Flamengo se reapresenta no Ninho do Urubu, novamente com dois grupos divididos, primeiro com o técnico Rogério Ceni, treina manhã e tarde, ainda se preparando para a temporada. Não estrearam jogadores assim de maior destaque, como Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro e o próprio treinador rubro-negro. Quem deve continuar comandando a equipe é o Maurício Souza, que comandou o Flamengo na sexta-feira, vitória de 4-1 sobre o Resende no Campeonato Carioca, mas já com alguns bons jogadores ali de destaque também, como o Pedro, fez um dos gols da partida do Flamengo na sexta-feira. Esse grupo se representa na tarde desta segunda e deve enfrentar o Botafogo, ainda sob o comando do técnico Maurício Souza, na quarta à noite no estádio Newton Santos. Já no fim de semana esquentou a situação do Rafinha, teve um desfecho, a diretoria divulgou uma nota oficial afirmando que não vai contratar o lateral novamente por conta de questões financeiras. O Rafinha, por sua vez, respondeu no Instagram, em um dos seus perfis em redes sociais, afirmando que sabe que não foi só a questão financeira, dando aquela cutucada que sabe que tem um desenlace ali no meio dos bastidores do Flamengo e prometeu ainda se pronunciar, falar mais com detalhes sobre o assunto nesta segunda-feira. De fato, há aquele desentendimento que já vem lá da época do Diego Alves, uma parte do futebol e também outra parte da cúpula do clube, não se acerta muito bem nessa questão. Todo mundo diz que internamente se sabia que não havia tantas condições financeiras para contratar o Rafinha, mas também uma certa mágoa de parte dos dirigentes pela saída do jogador. Ainda em 2020 saiu sem multa nenhuma para o Olympiacos e volta meses depois para o Brasil. Parece muito improvável que haja algum tipo de reviravolta nessa novela, mas a gente vai seguir acompanhando. Já tem mais do Pedro aqui também. Olha só, com a desistência da contratação do Rafinha, o Flamengo tem 3 opções para lateral. O Isla é o mais experiente, tem 32 anos, jogou 34 partidas, fez 2 gols, deu 5 assistências. O Mateuzinho tem 20 anos, já disputou 25 partidas pelo clube e até que tem contribuído sim, tá? São 7 assistências até agora. E também o João Lucas, Mari, 23 anos e 17 jogos pelo Flamengo com 1 gol marcado. Spinelli. Pois é, Bruno, e agora eu passo a pergunta para os nossos comentaristas, começando pelo Eugênio Leal. Se realmente não trazer o Rafinha não é um problema para o Flamengo. Tem o Isla que é mais experiente, vai ser convocado, né, se a gente tiver as competições de seleções. Aí tem 2 garotos ainda que podem assumir a vaga. Eugênio Leal, tá bem servido? O Rafinha é o menor dos problemas do Flamengo? Se o Rafinha pudesse vir, beleza, tava bom. Mas o Flamengo foi campeão brasileiro sem ele. Ponto. Ok, não ganhou Libertadores, não ganhou Copa do Brasil, mas ele foi campeão brasileiro sem o Rafinha. Mas já perdeu o Isla. O Flamengo teve momentos do campeonato em que não tinha o Isla, em que colocou lá o Mateuzinho, eventualmente o João Lucas. Havia uma notícia que o João Lucas sairia do Flamengo, iria para o Cuiabá. Eu não tenho essa confirmação ainda, mas a gente pode ver depois se o negócio se confirmou. Mas de qualquer forma o Mateuzinho é um lateral, na minha opinião, de muita qualidade, potencial ofensivo muito grande, chega bem na frente, precisa evoluir defensivamente, mas o próprio Isla defensivamente também deixava muito espaço nas costas ali. A gente precisa entender, e eu acho que os clubes começam a sinalizar nesse sentido, o Flamengo, o Palmeiras, daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras, que a situação financeira não é das melhores, não dá para ter tudo que os clubes pensam. Vamos dar alguns passos atrás nos investimentos e acho que passa por isso também a questão do Rafinha, não só pela questão interna. Outras soluções serão encontradas e o Flamengo precisa agradecer porque tem uma base que encontra, que dá respostas quando o time precisa. Eugênio, tinha essa negociação do João Lucas com o Cuiabá e agora, por essa questão do Rafinha, o clube pode acabar não realizando essa negociação para manter o jovem com o elenco. E aí, Rodrigo Bueno, eu te faço uma outra pergunta. O Flamengo diz que é por questões financeiras, que não vai contratar o Rafinha. Aí o Rafinha vem e fala, não é bem por isso, não é só por questão financeira. E aí? Por questão de briga política, você abre mão de ter um Rafinha no seu elenco, sendo que o próprio Rafinha já fala, não é só isso. Se não é só isso, parece que pesa muito mais do que a questão financeira e o Flamengo fica assim um grande lateral.
Olha, eu acredito mais no discurso do Rafinha, do que o Rafinha está dizendo sobre esse imbróglio, do que no comunicado do Flamengo. Mas eu estou com o Flamengo, dou razão para o clube rubro-negro e não para o Rafinha. Porque eu vi muita gente falando de que, poxa, no futebol você tem que ser profissional. Se teve algum problema, alguma rusga, alguma questão sentimental, deixa de lado e contrata o jogador. O Rafinha, entendo que ele precisa mais do Flamengo nesse momento do que o contrário. Então, não só a forma como ele saiu do Flamengo, acho que decepcionou certamente grande parte da torcida do Flamengo, decepcionou o elenco, ele era um líder do vestiário, chapa dos caras, demonstrava estar com a maior felicidade do mundo na vida jogando pelo Flamengo, decepcionou a diretoria, que deve ter feito um esforço, inclusive financeiro, para mantê-lo. Ele decidiu naquele momento sair. O Flamengo virou a página, buscou o Isla, que ganhou a bola de prata, inclusive, como melhor lateral direito. O Flamengo precisa colocar seus talentos da base na vitrine para vender e fazer dinheiro. O Flamengo também precisa de grana. Então, não só o Rafinha precisa de um substituto jovem, o Mateuzinho, como do outro lado também. O Felipe Luiz quer de produção. Está na hora do Ramon ter mais espaço e, eventualmente, dar retorno técnico e até financeiro para o clube. Então, acho que o Flamengo fez certo em não ceder ao Rafinha. Mesmo que ele tenha feito um preço em conta, né, eu acho que depois de tudo que aconteceu nesse último ano, o Flamengo está certo em não se matar para ter o do Rafinha, apesar da pichação no muro, né? Tem torcedor que acha que está errado, não. Eu acho que o Flamengo fez certo. E eu sou desses que, se um cara pisa na bola com o clube, provoca um time, tal, não tem que ser contratado mesmo depois, não. Né? Eu sou sentimental e levo isso também para os clubes de futebol. Agora, a questão é financeira ou não? Porque se for financeira, todo mundo vai entender que o Flamengo fez a melhor escolha. Ou é mais uma dessas questões políticas, Eugênio, que você sempre destaca aqui pra gente, de Gávea contra Ninho. O Rafinha deixou isso no ar, e acho que é importante que ele esclareça também, porque se a questão for essa, aí você tem uma consequência, pode ter aí uma consequência problemática no futuro do Flamengo. Mais uma decisão tomada por política e não por convicção ou por benefício para o time. Acho que, na verdade, é uma junção das duas coisas, né? Há um interesse de um lado, do lado técnico, que força um pouco a barra, e o lado econômico, financeiro, que pode ter mais do que esse interesse, pode ter também um interesse político e tal, breca do outro. Mas eu acho que é uma questão, vamos tentar tirar a maldade da história, né? Você tem, em qualquer situação na vida, esses dois lados, né? Eu quero comprar alguma coisa, acho que essa coisa vai ser importante para mim, para minha família e tal, acho que vale a pena. Beleza, aí você olha a conta, tem dinheiro para comprar isso? E muitas vezes acontece isso dentro de casa, né? O filho, eu quero isso assim, assado, e o pai tem que falar assim, não, agora não dá. E aí pode ter uma rusga ali, alguma coisa de momento. Quero crer que o Flamengo tenha, e acho saudável que haja essas duas questões. Não quero imaginar que o lado administrativo breque uma contratação pura e simplesmente por o problema só, Eugênio, e rusga política. Não quero crer nisso. O problema é se o pai, né, Mari? Se o pai, assim, com o exemplo que o Eugênio deu, né? O pai fala, não dá. Aí a mãe vai lá e fala assim, dá, só para desautorizar o pai. Ou o contrário, o pai fala que dá e a mãe fala, não dá, só para desautorizar. Aí fica aquela briga familiar. Aí vira aquela briga de ladrão, policial do bem, policial do mal, quem que vai, né, assumir isso depois publicamente. Aí eu faço mais uma última pergunta pro Rodrigo Bueno, porque aí beleza, o Rafinha não vem, pode ser por uma questão financeira, que vocês concordam, mas também por uma questão política, mas o Rafinha agora pode forçar a ter um adversário direto do Grêmio, do Flamengo, pode ter essa história com o próprio Grêmio, e aí por uma rusga interna, o Flamengo acaba reforçando um adversário, Bueno. Eu não acho que tem política nisso, acho que é coisa pessoal. Né? Por exemplo, eu tenho um defeito grave, né? Eu guardo rancor no coração. Né? Eu sei que é uma coisa que eu não deveria ter, guardar mágoa, eu guardo. Tudo que fazem de bem pra mim, tudo que fazem de mal pra mim, eu guardo, não esqueço. Eu perdoo, mas eu não esqueço. Então, por exemplo, o Rafinha, durante muito tempo ele ficou afastado da seleção brasileira
porque ele brincou, entre aspas, com caras do Shakhtar, né, Donetsk, jogadores brasileiros, dando uma minimizada. Muita gente não fala isso abertamente, mas isso complicou o clima para ele na Europa com outros jogadores brasileiros. Isso dificultou a vida dele na seleção. A forma como ele saiu do Flamengo recentemente, mesmo acho que com apelo de torcedores, dirigentes, isso certamente deu uma certa mágoa. Então, eu não acho que é questão política. A informação de bastidor é que o Landim que chegou para o Marcos Braz e falou, não renova. E aí vai falar, bom, é por questão de dinheiro? O Rafinha falou, ele baixou o preço dele. Eu trouxe informação semana passada, exatamente há uma semana ele se encontrou com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho queria levá-lo para o Grêmio, o conselho do Grêmio barrou. Talvez aí por uma questão financeira, talvez. Ou uma lógica de mercado de tentar dar espaço para jovem e colocar na vitrine. Só que, por exemplo, essa questão política para mim não existe. É questão pessoal, é questão de amor ferido, entendeu? É deep inside, é um coração machucado, e eu entendo isso. Assim como, o jogador lá no passado falou mal de um clube e você não vai contratar ele por isso? Com certeza não, com certeza não. Clube é dinheiro, mas é também coração, é paixão, né? Então eu acho que o Flamengo não está dando esse mole pro Rafinha, e tá certo sim, eu entendo o dirigente que não contrata ele, embora ele possa dar ainda algum retorno técnico. E se reforçar outro clube, eu acho que muita gente tá pagando para ver, né? Porque não é certeza também de que o Rafinha nessa idade vai dar o devido retorno para qualquer equipe. E não vai ser tão fácil para ele achar clube de alto nível pagando tão bem quanto